Graça e paz, povo de Deus, tudo bom? Como é que vocês estão? Estão bem? Hoje nós não estamos presenciais, né? Porque você já sabe o que aconteceu, né? Os nossos bispos pegaram o Covid, né? Esteja orando pela vida deles. O bispo está bem, a bispa ela está internada, mas está bem, não está entubada, nada, por uma precaução, porque teve algumas manchas. Duas manchas, na verdade, no pulmão, né? E nós não tivemos culto também presenciais, porque começou a fazer teste aqui, né, na família, né? E o Paulinho pegou o Covid, né? Eu também fui fazer o teste, só que eu não estou. Mas por uma precaução, para que não aconteça nada, né, com a igreja, o desencarroar da carruagem aí, continue bem, né? Porque a gente não sabe como é que o vírus se manifesta sobre a vida de cada um. Nós decidimos hoje cancelar o nosso culto, mas não vai deixar de ter palavra hoje neste lugar. Nós temos ministrados, né, sobre as cinco fases, né? Falamos sobre isso e hoje eu estarei falando sobre a última fase. Mas antes de tudo isso, nós precisamos orar, precisamos clamar, precisamos agora pedir realmente a bênção de Deus sobre a nossa vida. Você pode orar comigo aí onde você está, na sua casa, no seu sofá, às vezes até no seu quarto. Eu não sei onde você está, mas que você feche seus olhos agora e ore comigo agora. Espírito Santo, nós estamos aqui presentes e o que nós queremos agora é ouvir a voz do Espírito Santo falar. É ouvir a voz de Deus trazendo uma mensagem sobre o nosso coração para que traga alívio, consolo, Senhor, para que traga também uma palavra rema sobre os nossos corações. Te pedimos também pela vida dos nossos bispos, guarde a vida dele e também todas as outras pessoas que às vezes estão infectadas. Que o teu agir, que o teu mover possa agora alcançar. Nós agora profetizamos cura sobre a vida de cada um, Pai. Nós clamamos assim, te pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Antes de nós começarmos a palavra, levante a sua Bíblia para o ó, diga assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Dê um beijo nela aí, meu irmão. Glórias a Deus. Amados, então hoje nós estaremos falando sobre fase, né? A última fase sobre honra, né? E Deus me chamou muita atenção e eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Romanos 13, Romanos 13, 7, que diz assim, irmãos, você vai abrir, né, sua Bíblia aí, para que nós possamos entender tudo aquilo que Deus tem para falar e revelar sobre nossas vidas. Eu vou tentar ser o mais breve possível, mais rápido, mais dinâmico possível, para que você possa absorver toda a palavra que vem de Deus sobre a sua vida. Amém? Romanos 13, verso 7. Portanto, dai a cada um o que devais. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Hoje nossa última fase é falar sobre honra, né? Mas o que significa honra para nós? Você é uma pessoa que honra? Nós somos uma pessoa que honra? Nós temos a cultura de honrar as pessoas? Mas precisamos primeiramente entender o que a palavra fala sobre honra. E o que é honra? Honra significa princípio de quem leva uma conduta virtuosa, corajosa, que lhe permite gozar de bem, conceito, junto à sociedade. Consideração de valor devido a uma pessoa ou distingue por seus dotes intelectuais, né? Então isso é honra. Então a honra, ela é uma virtude, ela é algo adquirido, não é dado. Pelo contrário, isso nós adquirimos no decorrer da nossa vida. O texto fala, a quem honra, honra. O texto está falando sobre várias coisas. Dai tributo a quem tributo, imposto a quem imposto, a quem honra. Então, irmãos, a honra nada mais é do que algo que nós precisamos conquistar, que nós precisamos realmente ter em nossa vida, ter em nossa casa. Mas o contraposto de honra é a desonra. Então, o que significa desonra?
ato ou efeito de desonrar. É aquele que causa uma vergonha. Então, o que eu quero falar sobre hoje, dentro desse texto, é a honra que está dentro do nosso lar. Porque o maior lugar de nós honrarmos são o nosso trabalho, dentro da nossa casa, na nossa igreja. Então, esses lugares são o melhor ambiente de nós descobrirmos se a gente sabe honrar ou não sabe honrar, né? O próprio Jesus, ele alega que o maior lugar de honra, o maior lugar que nós precisamos aprender a honrar é dentro da nossa casa. Mas aí o Espírito Santo começou a falar comigo e me deu um texto. Eu falei, caramba, Deus, é isso. E aí tá lá em Mateus 13, depois você pode ler 57, 58. Deixei aqui. Próprio Jesus disse assim: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Olha, presta atenção agora. E não fez muitos milagres por causa da incredulidade deles. O que Jesus estava querendo dizer, irmãos? Jesus estava querendo dizer o seguinte: olha aqui, não há maior honra dentro da nossa casa e do nosso lar. Jesus estava querendo dizer o seguinte: olha aqui, olha, ele não pôde ser honrado dentro da sua casa e dentro do seu lar. E diz a palavra que, olha, eles paralisaram o mover, paralisaram o agir de Deus, paralisaram a presença de Deus, os milagres de Deus, porque naquela casa, naquela terra, não havia honra. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses para você. Sabe por que muitas vezes a gente não consegue, às vezes, viver um milagre, coisas sobrenaturais que Deus tem para nossa casa? Porque muitas vezes não tem honra dentro da nossa casa. O texto que diz: não há profeta sem honra, senão na sua casa. E o texto fala: e ele não fez muitos milagres por causa da incredulidade. O que Jesus estava querendo dizer é o seguinte: olha, que as pessoas que estavam dentro da casa dele, que conheciam Jesus aos 30 anos, porque Jesus viveu ali em Nazaré, as pessoas conheciam ele, mas pela incredulidade não houve milagres. Irmãos, o que eu quero mostrar para você hoje é o que realmente tem entrado em nossa casa: honra ou desonra? O que realmente tem prevalecido em sua casa? O que realmente tem predominado, né, sobre a sua casa? Será que você realmente tem honrado as pessoas ou tem desonrado ela? Será que realmente alguma coisa parou na sua casa? Os milagres de Deus, coisas sobrenaturais de Deus parou na sua casa, sabe por quê? Porque você parou de honrar as pessoas que deveriam honrar. E eu quero falar sobre algumas coisas. Primeira coisa que eu quero falar sobre alguns sinais de desonra. Porque nós nunca iremos entender o que é honra se nós não descobrirmos aonde está a desonra. Será que nós temos realmente desonrado e por isso que a honra parou dentro do nosso lar? Então nós precisamos identificar algumas coisas dentro do nosso lar. Porque o maior lugar, repito e reafirmo, o maior lugar para nós honrarmos é dentro da nossa casa. Seja pai, seja mãe, seja tio, tia, esse ambiente. Nós precisamos, primeiramente, aprender a honrar as pessoas que estão dentro da nossa casa. Porque quando a gente sabe honrar as pessoas que estão dentro da nossa casa, é muito mais fácil a gente honrar as pessoas que estão lá fora. Mas se nós não conseguimos honrar as pessoas, pode paralisar algumas coisas sobre nossas vidas. Então eu quero falar alguns pontos aqui de desonra. Eu não sei como é que está a sua casa. Pode ter ponto de desonra na sua casa? Pode ter. Pode ter sinais de desonra na sua casa? Pode ter. Mas hoje nós iremos quebrar tudo isso. Eu quero dizer que a sua casa vai ser um pedacinho do céu. A sua casa vai ser um lugar de honra, aonde Deus vai olhar e vai dizer: meu Deus, eu quero abençoar essa família, porque essa família não me honra só de lábios, ela me honra de coração, ela me honra de corpo inteiro. E eu quero profetizar que vai ser assim sobre a sua vida, vai ser assim sobre a sua casa, vai ser assim sobre os seus filhos, vai ser assim sobre o seu rebanho, em todas as áreas. Você vai ver o agir de Deus. Mas, primeiro, precisamos descobrir alguns sinais de desonra. E eu quero falar sobre isso. Primeiro sinal de desonra, que quando não há honra, há desonra. Primeiro, falta de comprometimento. Olha o que diz esse texto, Provérbios 25:19. Como dente quebrado e pés desconjuntados é a confiança do desleal,
no tempo de angústia. Queridos, a falta de comprometimento, ela nos mostra um nível de desonra que nós temos. Eu estou dizendo isso dentro da nossa casa. Você é comprometido com o seu pai, com a sua mãe? Você, marido, é comprometido com a sua esposa? Você, esposa, é comprometido com o seu marido? Você é comprometido com a sua igreja? Comprometido é aquela pessoa que se compromete. Ela faz. Então nós, dentro da nossa casa, eu mesmo, eu fiz diante de Deus um voto. Queria honrar, queria respeitar. Isso significa comprometimento. Mas o texto fala, com dente quebrado e pés desconjuntados. Agora imagine, uma pessoa com o dente quebrado, com os pés totalmente tortos, um para lá e outro para cá. E ele fala, é assim a confiança daquela pessoa que não é leal, que não é comprometida. Então, o que acontece muitas vezes, irmãos? Nós temos planos, nós temos projetos, nós temos realizações para os nossos filhos, mas quando nós não estamos comprometidos um com o outro, é a mesma coisa de você pegar um pedaço de carne e você não conseguir cortar o pedaço de carne. Sabe por quê? Porque você não tem dente. É a mesma coisa, você saber a direção para ir, mas você está desconjuntado. A sua perna está para lá e a sua perna está para lá. Você não chega a lugar nenhum. A pergunta que eu faço para você, será que realmente nós temos comprometido com o nosso marido, com nossos filhos, com o sonho da nossa família? Toda vez que há falta de comprometimento, vai haver desonra. Vai haver desonra. Será que esse não tem sido algum sinal que às vezes a honra não tem entrado por falta de comprometimento? Vocês alinham algo no mês ou no ano, seja o que for, mas vocês não conseguem cumprir um com o outro. E toda vez que não há comprometimento, sempre vai ter uma desconjuntura, uma separação. O texto fala que uma casa dividida, ela não cresce, ela não prospera, pelo contrário, ela cai. O próprio Jesus fala, até o próprio Satanás dividido, ele não tem força. Irmãos, entenda isso. Que eu quero dizer para você, toda vez que há descomprometimento dentro do nosso lar, a gente não consegue avançar. Os milagres de Deus não conseguem chegar sobre a nossa casa. Por quê? Nós falamos algo, mas não conseguimos cumprir aquilo. Primeiro sinal, descomprometimento. Segundo sinal, indisposição para abençoar. Olha o que diz esse texto. Gálatas 6, de 6 a 9. Eu só peguei um pedaço do texto, mas você pode ler todo ele para que a gente não perca tempo aqui. Olha o que diz. E não cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Olha o que ele está dizendo. E não cansemos de fazer o bem. O texto está falando disso. Você não pode parar de abençoar as pessoas. O que é bem? É coisa boa. Bem é coisas que nos traz alegria. Bem é coisas que nos traz disposição para poder caminhar, para poder se alegrar. Bem, uma casa bem, é uma casa alegre, é uma casa virtuosa, é uma casa cheia de riso. E ele está dizendo o seguinte, não cansemos de fazer o bem. Irmãos, mas toda vez que a gente tem indisposição de abençoar outras pessoas, nós não honramos. Queridos, indisposição é, você tem, escuta muito bem o que eu quero dizer para você, você tem o recurso, você tem a capacitação, você tem sabedoria, você olha as pessoas que estão dentro da sua casa, mas você decide não abençoar. Queridos, eu entendo com algumas coisas, que às vezes Deus deu coisas para algumas pessoas que não deu para mim. Deu sabedoria para algumas pessoas que também não deu para mim. Deu mais dinheiro para outras pessoas que não deu para mim. Mas tudo aquilo que Deus deu para nós, nós precisamos compartilhar e abençoar outras pessoas. É a mesma coisa, se Deus me deu o dom da palavra, eu não compartilhar isso com vocês, pelo contrário, eu deixar para mim mesmo. Irmãos, eu estou sendo indisposto, eu estou decidindo brecar aquilo que Deus me deu para te abençoar. Irmãos, muitas vezes nós somos assim dentro da nossa casa. Nós temos algumas qualidades, nós temos algumas capacidades que Deus nos deu, como diz em Mateus 25. Deus deu cada um segundo a sua capacidade para abençoar, para multiplicar. Mas quando a gente vê
nós temos a capacidade e olhamos a vida do próximo e às vezes a gente não quer abençoar, irmãos, você está retendo a honra que Deus deu. Irmãos, tem muitas coisas que precisam ser melhoradas. Tem muitas coisas que Deus deu a você, que você precisa hoje parar de olhar aquilo que Ele fez para você, aquilo que Ele trouxe de mal para você e você começar a abençoar. Irmãos, o texto fala, não cansemos de fazer o bem. Ele está dizendo o seguinte, você não pode cansar de fazer o bem. Você dizer, eu estou cansado de abençoar, eu estou cansado de dar o braço a torcer. Irmãos, o texto está dizendo para você não cansar de parar de fazer isso. Irmão, o que eu tenho? Esses dias eu estava ensinando o Igor. E o Igor não está numa fase mais de apanhar, não precisa. Precisa falar. E Deus me deu sabedoria, entendimento para mim poder falar com meus filhos. E toda vez que eu estou perto dele, às vezes acontece algo com ele e com a Luísa, eu paro os dois, coloco na frente dos dois e eu começo a ensinar. Porque o que Deus me deu foi ensino. Então eu falei assim, filho, eu preciso te ensinar para que você possa ir bem. Irmão, Deus me deu ensino. Agora, se Deus te deu outra coisa, irmãos, use aquilo que Deus te deu. Não retenha. O problema nosso é que muitas vezes Deus... Sabe por que muitas vezes Deus não te dá dinheiro? Sabe por que muitas vezes Deus não te dá outra coisa? Porque você às vezes não vai abençoar. E às vezes Deus retém. Você lembra do texto que eu falei para você? Não há maior honra. E por isso que Jesus não pôde fazer muitos milagres. Toda vez que você tem disposição de abençoar, Deus fecha, Deus trava milagres sobre a sua família e sobre a sua casa. Porque nós temos indisposição de abençoar. Então escuta o que eu vou dizer para você, vou te abençoar agora, eu vou profetizar sobre a sua vida. Se Deus um dia te deu dinheiro, se Deus um dia te deu uma casa, se Deus um dia te deu tantos outros recursos, irmãos, abençoe. Não estou dizendo para você dar, mas aquilo que Deus te deu, a capacidade, o intelecto, a sabedoria, o amor, a gratidão, abençoe as pessoas com isso. Abençoe, porque você vai ver o que vai acontecer sobre a sua vida. Primeiro sinal, falta de comprometimento. Segundo sinal, indisposição para abençoar. Terceiro sinal da desonra, críticas infinitas. Irmãos, será que você tem sido um crítico assíduo? Você sempre tem criticado, você sempre critica tudo que o seu marido ou sua esposa, ou até seus filhos faz, ou até as pessoas do seu trabalho, você sempre critica. Olha o que diz esse texto. Aguarda aí, pega aí sua Bíblia e coloca aqui, nós vamos falar daqui a pouquinho. Provérbios 23. Provérbios 23. E muitas vezes nós temos sido críticos dentro da nossa casa e dentro do nosso lar, do nosso trabalho. Tudo que as pessoas tentam fazer, às vezes até o seu marido, tenta colocar um sonho, um projeto, uma realização, algo que vocês sonham, você sempre critica. Isso não vai dar certo, nós não temos dinheiro. Você sempre tem sido um crítico. Tudo que fala, você sempre é o primeiro a criticar. Todas as vezes que a igreja faz, você sempre é o primeiro a criticar. Tudo que o seu chefe faz, você sempre é o primeiro a criticar. Tudo você critica. Se você tem criticado tudo, eu quero dizer para você, tem desonra sobre a sua vida. Tem desonra. E aí, muitas vezes a crítica, ela leva muitas vezes a conflitos. Conflitos. Mas olha o que o texto diz, Provérbios 23. Honroso é para o homem desviar de questões. O que é desviar de questões? É desviar de conflitos. Aquela pessoa que é honrosa, ela sabe o momento certo de criticar e o momento certo de ficar quieto. Mas ele diz, mas o tolo é intrometido. Tudo ele quer colocar a mão. Tudo ele quer criticar. O texto fala, honroso é você não entrar em situações de críticas. Honroso é você não entrar em conflito. Honroso é você não fazer conflito. Honroso é você não entrar em confusão. Não sou eu que estou dizendo, Provérbios 20 diz isso. Honroso é você não entrar em conflito. Mas o problema nosso, sabe o que acontece, irmãos? Nós sempre queremos criticar.
E aí eu digo mais uma vez, Jesus não pôde fazer muitos milagres naquele lugar. Jesus não pôde restaurar muitas casas, curar enfermos, restaurar visões de cegos, porque aquelas pessoas sempre estavam criticando. Escuta muito bem, eu sempre digo isso. Toda vez que nós criticamos, nós paralisamos o agir de Deus. Aconteceu isso em Israel. Toda vez que quando Israel olhou a terra prometida e aqueles 10 espias voltaram totalmente críticos, totalmente, a terra é boa, ela é maneira de Ishmael, mas a gente não vai conquistar, nós vamos morrer todo mundo, olha, era melhor você ter deixado a gente lá no Egito. A palavra fala que eles paralisaram o tempo de milagre, de agir de Deus, porque entraram no tempo de crítica. A honra que Deus já tinha preparado, não veio. Teve que se esperar 40 anos para que aquilo realmente mudasse novamente e eles conseguissem ver a grandeza de Deus, porque aquele povo parou de honrar. E toda vez que nós criticamos, nós paramos o agir de Deus. Será que hoje você não tem sido um crítico assíduo dentro da sua casa sobre os seus filhos? Às vezes o seu filho te conta um sonho, um plano, e você sempre joga um balde de água gelado. Às vezes o seu marido tem algo extraordinário para fazer, sonhar, que tanto tempo que ele não sonha, e você vai lá e joga um balde de água frio. Irmãos, precisamos analisar se realmente a gente tem colocado honra na nossa casa ou desonra na nossa casa. Terceiro, crítica. Terceiro sinal de desonra é a crítica. Quarto sinal de desonra, indisposição para aprender. Irmãos, quem não aprende, irmãos, sempre vai ficar andando em ciclos. Provérbios 7:7 diz assim: vi entre os simples e descobri entre os moços um moço falta de juízo. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu vi entre as pessoas simples e eu vi um moço que ele não tem juízo, ele não tem aprendizado. Irmãos, nós precisamos aprender a ensinar, como eu falei agora há pouco sobre os meus filhos. Nós precisamos ter a disposição de ensinar, mas toda vez que a gente tem a indisposição de ensinar, não é honra, é guardar para si. E muitas vezes nós somos assim, irmãos. Nós queremos tudo para nós. Nós fazemos um vídeo. Eu quero tantos likes meus. Eu quero tantas curtidas. Eu quero tantos corações. Nós só queremos para nós. Mas nós nunca queremos ensinar a outras pessoas. Você no seu trabalho. Quantas vezes você já ouviu? Eu aprendi sozinho, então ele que se vire para aprender sozinho. Isso é falta de desonra. Porque muitas vezes você tem medo. Sabe por quê? Às vezes a pessoa... ela vai aprender um serviço bom e às vezes você acha que vai tomar o seu lugar. Mas aonde está a honra? Aonde está o nosso Deus para isso? Irmãos, eu nunca tive indisposição para aprender. Pelo contrário, sempre as pessoas, seja ela uma pessoa simples, irmão, sempre eu tenho pegado coisas das pessoas simples e, Senhor, me ensina. Irmãos, mas toda vez que a gente tem a disposição de aprender, ou às vezes de ensinar a outras pessoas, não há desonra. Há desonra dentro da nossa casa. Quem que você ensinou dentro da sua casa? Você tem instruído os seus filhos? Você tem ensinado os seus filhos? O texto vi entre os simples e descobri entre os moços um moço. Falta de juízo. Então é o seguinte, aquele jovem, ele não tinha conhecimento daquilo que ele estava falando, ele não tinha sabedoria daquilo que ele estava falando, ele estava vivendo um momento que ele não tinha completamente nada de entendimento, de sabedoria para lidar com aquilo. Por quê? Porque alguém parou de ensinar ele. Eu lembro de uma vez, irmãos, eu era jovem, né? Eu sou jovem ainda. Por mais que os cabelos brancos estão aqui, mas eu sou jovem ainda. Eu lembro da minha tia Lloyd, né? Que já faleceu. E ela falava assim, eu nunca esqueci isso. Esses meninos que estão aqui na frente são o futuro. São o futuro dessa igreja. E isso se confirmou. Eu estou aqui, a Simone está aqui. Tantas outras pessoas que ela falou, elas estão na igreja. E estão proclamando o evangelho de Deus. Por quê? Porque alguém decidiu
ensinar. O problema é que quando a gente não decide ensinar, as pessoas que estão dentro da nossa casa, vai ter que aprender na dor. Irmãos, a gente não precisa botar nosso filho para aprender na dor. A gente não precisa deixar nosso filho entre os lobos para ele ser mordido. A gente pode ensinar. Então eu falei sobre 4 princípios aqui, irmãos. Primeiro princípio, se não há honra, há desonra. Primeiro, falta de comprometimento. Segundo, indisposição para abençoar. Terceiro, críticas infinitas. Você sempre critica. E quarto, indisposição para aprender. Se há alguma dessas coisas dentro da sua casa, eu quero dizer que não há honra. Mas hoje, irmãos, eu não vim falar sobre desonra. Eu quero mostrar para você que nós precisamos hoje tirar isso dentro da nossa casa, para que a honra de Deus, a manifestação de Deus, a graça de Deus, ela possa entrar sobre nossas vidas, irmãos. Ela possa se manifestar sobre nós. Irmãos, eu estava lendo esses dias, eu estava procurando vários textos sobre honra, e eu vi um texto lá sobre Deus abençoando a vida de Salomão. Salomão não pediu nada, Salomão pediu sabedoria. E Deus falou assim, olha, por causa disso, eu vou te dar sabedoria e honra. Irmãos, quando Deus falou isso para ele, pode procurar no texto, quando ele estava lá pedindo para Deus, e Deus deu tudo. As pessoas iam de lugares distantes para ver a sabedoria de Salomão, para ver a grandeza de Israel, aquilo que ele fez. Por quê? Sabe por quê? Porque ele um dia decidiu honrar o seu pai, decidiu honrar a sua mãe, decidiu honrar o próprio Deus, e Deus deu honra. Eu quero dizer, se tiver honra na sua casa, você vai ver o que vai acontecer. Mas eu quero falar sobre alguns princípios de honra sobre os nossos lares, que nós precisamos ter. Primeiro princípio, mantenha a sua palavra. Irmãos, Deus sempre honra aquilo que ele fala. Se um dia Deus falou para você que vai mudar a sua vida, se um dia Deus falou para você que vai mudar o ambiente da sua casa, você vai te dar um novo trabalho, você vai te dar uma casa, eu não sei o que for, ele não é filho do homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. O que é eficaz? Ela tem poder, ela tem efeito. Então, queridos, entenda, toda vez que nós fizermos algo, mantenha a sua palavra sobre a sua família, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, sobre o seu chefe, sobre o seu pastor, aquilo que você falou, mantenha. Muitas vezes nós, sabe o que acontece, irmãos? Nós fazemos votos, mas muitas vezes nós não cumprimos. Olha o que diz esse texto, Eclesiastes 5:4. Quando a Deus fizeres um voto, não tarda em cumpri-lo, porque Deus não se agrada. O que votares, você paga. Olha o que diz o texto, irmãos. Toda vez que você fizer um voto para Deus, ou fizer um voto para outra pessoa, não tarda em cumpri-lo, porque Deus não gosta disso. Pelo contrário, pague-o. Irmãos, quantas vezes nós fizemos, Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou para a tua igreja. Senhor, se o Senhor me abençoar isso, olha, eu não tiro o pé da sua igreja. E muitas vezes nós não fazemos isso. Eu quero dizer que o princípio da honra é manter a palavra. Se você falou um dia que vai mudar, mude. Se você falou um dia que vai fazer, faça. Se você falou um dia que vai na casa de um irmão, vá. Não mude a sua palavra. Se um dia você fez voto com Deus, irmãos, cumpra. Porque Deus tem prazer em isso, irmãos. Mantenha a sua palavra. Você quer ver honra dentro da sua casa? Comece a manter a sua palavra. Se você dizer, esposo, olha, a partir de hoje eu vou mudar. Irmão, faça o esforço para mudar. A partir de hoje, se o seu filho dizer, pai, hoje eu vou mudar. Filho, diga isso, olha, mantenha a sua palavra, porque Deus vai honrar. Deus vai honrar a sua vida. Deus vai honrar a sua casa. Deus vai ver a diferença. Olha, ele fez, está passando por uma luta danada, mas ele manteve a sua palavra. Ele manteve a sua palavra. Então, olha, pode ter certeza que eu vou abençoar a vida dele. Eita, a água entrou aqui por um canal diferente. Irmãos, mantenha. Abraão, Deus falou assim para Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, e vai.
ofereça ele para mim. Em momento algum, Abraão estava lá, pode ser na mente dele, ele falou assim, Senhor, é meu único filho. Mas ele pegou o menino, amarrou o menino. Ele estava convicto do voto dele com Deus. E Deus vai lá, no momento que ele vai pegar o cutelo para cortar o filho dele, brada do alto, e fala assim, não, você tem sido fiel. E por causa disso, eu vou te abençoar. Oh, irmãos, se você manter a sua palavra diante de Deus, eu quero dizer que, olha, os milagres de Deus vão se chegar sobre a sua vida. Coisas sobrenaturais vão se chegar sobre a sua vida. Segunda coisa que nós precisamos honrar, meus irmãos, marido e esposa. Vou ler alguns textos para vocês, mas isso dentro do nosso lar precisa ter o respeito. Vou ler aqui alguns textos para você. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres. Tratem-a com honra, com a parte mais frágil e co-herdeiros do dom da graça da vida. Da mesma forma, de forma que não seja interrompida as suas orações. Olha o que ele está dizendo. Se você honrar a sua esposa, se você desonrar a sua esposa, a sua oração vai ser interrompida. Não sou eu que estou dizendo. É o texto que está dizendo. Agora, se você honrar a sua esposa, as suas ações vão ser diretas. Diretas, irmãos. Não tem nenhuma interrupção. Não tem nada que vai atrapalhar aqui de chegar lá no céu, meu irmão. Pelo contrário, vai estar liberado para você falar com Deus e as coisas começarem a acontecer sobre a sua casa. Olha o que diz esse texto. Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente. Olha para sua esposa aí e diga assim, você é uma coisa boa que Deus me deu. Fale aí para ela. E recebeu uma bênção. Não sou eu que estou dizendo, irmãos. Uma bênção do Senhor. Provérbios 18, 22. Ele está dizendo que nós recebemos uma bênção de Deus. Eu quero dizer para você, se você honrar a sua esposa, vai vir bênção do céu sobre a sua vida. Olha o que diz também, para esposas agora. Uma esposa exemplar. Feliz a quem encontra. É muito mais valiosa que rubis. Seu marido tem plena confiança nela. E nunca lhe faltará coisa alguma. Eu quero dizer que chegou o tempo, meu irmão, que não vai faltar nada para o nosso lar e para a nossa casa. Sabe por quê? Porque hoje nós vamos decidir honrar marido e esposa. Olha o que diz outro texto. Portanto, cada um de vocês ame a sua esposa como a si mesmo, e a mulher trate o marido com respeito. Eu quero dizer algo para você. Você quer que haja honra sobre a sua casa? Primeiro passo, trate com respeito. Não trate gritando. Ninguém ganha nada no grito. Trate as coisas com respeito. Saiba que Deus colocou ela no seu caminho. Saiba que vocês têm filhos. E nós damos exemplo. Mas o texto fala para honrar. E toda vez que eu decido honrar a esposa ou o marido, eu quero dizer algo para você. A bênção de Deus. A coisa sobrenaturais que vai acontecer sobre a sua casa, sobre a sua vida, que você nem imaginou. Porque quando nós decidimos honrar esposa e marido, a bênção repousa sobre a nossa casa. Eu quero dizer, meu irmão, que vai vir tanta bênção sobre a sua vida. Oh, meu irmão, fico até emocionado, sabe por quê? Porque eu prego sobre família. Eu quero dizer que a sua família será uma bênção, mas decida honrar a sua esposa e o seu marido. Mais um. Estou terminando, queridos. Honre o Senhor com os seus bens. O texto fala, Provérbios 3, de 9 a 10. Honre o Senhor com os seus bens e com a primeira parte de todo o seu ganho. Agora o que diz? Honre o Senhor com os seus bens e com a primeira parte dos seus ganhos. Olha agora a promessa. E encherão os teus celeiros e transbordarão os teus vinhos e os teus lagares. Está dizendo o seguinte, que toda vez que eu honro ao Senhor daquilo que Ele me deu, irmão, se você tem saúde hoje, se você tem um carro hoje, se você tem uma casa hoje, nós precisamos entender que tudo isso foi Deus que nos deu. A gratidão, ela move o coração de Deus. Toda vez que nós somos gratos por tudo aquilo que Deus nos deu, irmãos, e sabendo que tudo aquilo que Ele nos deu é dele, e nós honramos ao Senhor tudo aquilo que Ele nos deu, a palavra fala que Ele vai encher, Ele vai alargar os teus celeiros. Coisas vão começar a transbordar sobre a sua vida. Os seus celeiros transbordarão. Sabe o que é isso? Nunca vai faltar pão na sua casa. Nunca vai faltar o gás na sua casa. Nunca vão cortar a luz da sua casa. Nunca vão cortar a água da sua casa. Sempre vai ter
celeiros abundantes sobre a sua vida. Ele está dizendo isso. E transbordarão os vinhos e lagares. Isso aqui, irmãos, naquela época, eram umas coisas mais valiosas. Eram coisas de riqueza. Mas toda vez que a gente honra o Senhor com nossos bens, honra o Senhor com aquilo que Deus nos deu, com nossos dízimos, né? Você está honrando ao Senhor. Você está dizendo o seguinte: Senhor, olha, tudo isso que você me deu é pouco, mas eu estou te devolvendo porque o Senhor tem me honrado. Você tem me honrado. Irmãos, decida honrar o Senhor e você vai ver o que vai acontecer sobre a sua vida. Quarta e última honra que nós precisamos ter em nossa casa: honrar pai e mãe. Você jovem, ou você que tem pai e mãe ainda, qual foi a última vez que você honrou a vida deles? Eu sempre digo isso na igreja e eu sempre vou dizer porque a palavra de Deus, irmãos, ela é viva e eficaz. Ela é uma palavra que você sempre lê, ela sempre vai trazer um renovo sobre nós. Mas qual foi a última vez que você honrou seu pai e sua mãe? Qual foi? Eu vou ler alguns textos para vocês aqui, para você entender, porque a honra sobre pai e mãe há uma promessa. Olha o que diz. Filhinhos, Efésios 6, de 1 a 4. Filhinhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, porque este é o primeiro mandamento como promessa. Parando. Toda vez que eu decido honrar pai e mãe, há uma promessa. Para que tudo, olha o que diz, tudo, o que é tudo, meu irmão? É tudo, te ocorra bem. Ele está dizendo o seguinte: toda vez que eu honro meu pai e minha mãe, tudo vai bem. Irmão, tudo. É no seu trabalho, é no seu relacionamento, é na sua casa, em todas as áreas, tudo. Você vai fazer um projeto, vai bem. Sabe por quê? Porque um dia você decidiu honrar pai e mãe. Tudo te vai bem e tenhas vida longa. Ele está dizendo o seguinte: você ainda vai viver muitos anos. Ele está dizendo o seguinte: olha, vai ter prosperidade na sua vida, as coisas vão correr bem na sua vida e ainda você vai ter saúde. Irmãos, o Covid não vai te parar, nada vai te parar, sabe por quê? Você vai ter longevidade. Deus vai te guardar, sabe por quê? Porque um dia você honrou o seu pai e a sua mãe. Tudo te vai bem na terra. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem segundo a instrução do conselho do Senhor. Aí está dizendo o seguinte: pai, também não irrita o seu filho. Aprenda também, pai, como eu falei aqui, a desonra. Se você não ensinar o seu filho, porque o texto fala, antes criem segundo a instrução. O que é instrução? É ensino. Você precisa ensinar o seu filho. Toda vez que não há aprendizado, a desonra. Então está dizendo o seguinte: pai, filhos, honre. Pai, você também precisa não irritar o seu filho. Precisa ter isso. Olha o que diz outro texto sobre honra e pai. Filhos, obedeçam os seus pais em tudo. Em tudo. Colossenses 3:20. Pois isso agrada o Senhor. Ah, meu irmão, ele está dizendo para você obedecer seu pai em tudo. Em tudo. Menino, vai no mercado. Menino, vai fazer aquilo. Menino, vai fazer outra coisa. Ele está dizendo, obedeça, porque isso agrada o Senhor. Aí Deus vai olhar lá do céu, tá vendo? Esse menino tão pequenininho já está obedecendo ao pai. Eu preciso abençoar a vida dele. Eu preciso derramar algo extraordinário sobre a vida dele. É isso. Olha o que diz. Outro texto. Provérbios 30:17. Os olhos de quem zomba do pai e zombando nega obediência à mãe. Vou voltar novamente. Os olhos de quem zombam do pai é zombado e nega a obediência à mãe, serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes do abutre. Olha o que está dizendo o seguinte: se você não obedecer seu pai e sua mãe, vai vir um animal para arrancar teus olhos e devorar os teus filhos. O texto está dizendo, irmão, não sou eu que estou dizendo. É princípio. Toda vez que nós desonramos pai e mãe, há uma paralisação sobre nossa vida. Algo é devorado sobre nós. Então você que é jovem, você que tem pai, eu mesmo, vou fazer 37 anos, irmãos. Eu preciso obedecer ao meu pai. Eu preciso honrar o meu pai e minha mãe. Mas toda vez que eu decido desobedecer, pode vir algo sobre a minha vida. Olha o que diz isso aqui também. Isso aqui eu achei muito forte, irmão.
Êxodo 21:17. Quem amaldiçoar o seu pai e a sua mãe será executado. Quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe será executado. O texto que diz, irmãos. Então, irmãos, tem algumas coisas. Eu sempre digo, algum jovem que morre cedo, alguma situação, eu não sei, irmãos, mas eu entendo como isso. Parece que o momento da vida dele, ele parou de honrar, parou de obedecer, parou de servir e alguma coisa parou sobre a vida dele. Não é à toa, a gente não pode se conformar num jovem de 20 anos, de 15 anos, 17 anos morrer. A gente não pode. Com saúde, com normal. Alguma coisa aconteceu. Será que a gente às vezes parou de honrar pai e mãe? Último texto para nós terminarmos. Levante-se na presença dos idosos. Honrem aos anciões. Tratem, temam ao Senhor Deus. Eu sou Deus. Ele está dizendo o seguinte, que nós precisamos honrar aqueles que são mais velhos. Deixa eu abrir um parênteses para você. Você que é jovem, às vezes a sua mãe não teve tanto estudo como você. E a sua mãe te deu estudo, te deu sabedoria, te deu entendimento. Mas não significa que você é melhor que eles. Pelo contrário, você precisa honrar eles. Independente da sabedoria que ele deu, independente das condições financeiras que Deus te deu, você precisa honrar a vida deles. Então eu falei aqui sobre algumas coisas que precisam entrar na nossa casa. Primeiro, mantenha a sua palavra. Honre aquilo que você falou dentro da sua casa. Segundo, honre marido e esposa. Honre, porque você vai ver o que vai acontecer sobre a sua vida. Terceiro, honre ao Senhor com seus bens, com tudo aquilo que Deus te deu. Se um dia, às vezes, o pastor às vezes pediu algo para você fazer, olha, de ir para o encontro, empreste seu carro. Irmãos, isso é honrar o Senhor com seus bens. Vão levar pessoas, não vão levar para qualquer lugar, vão levar para o encontro com Deus. Honre ao Senhor com seus bens, com aquilo que Deus te deu. E, quarto e último, honre pai e mãe. Então essa palavra que eu queria deixar para você hoje, né? Que na sua casa hoje nós iremos, eu não sei, você não está sem a fitinha, mas que hoje você decida orar e clamar hoje por honra sobre a sua casa. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, eu quero orar por você mais uma vez, para que a honra de Deus estabeleça sobre a sua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja guardando o seu povo, fortalecendo, guardando. Senhor, que haja honra sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, Pai. Deus, que a nossa casa seja um lugar onde o Senhor olhe, Pai, e queira derramar todos os milagres, prodígios, maravilhas que o Senhor tem preparado, Pai. Mas que a nossa casa seja um lugar de honra para os nossos familiares e principalmente para o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Queridos, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Nós teremos mais informações sobre os cultos, sobre a célula que nós teremos, tá bom? Deus abençoe, um beijo no seu coração, que a palavra realmente possa ter falado com você. Até mais.